Boa noite aí, pessoal do segundo ano, tudo bem? Turma 2001, tudo bem? Estamos aí na nossa aula número 6, que chegamos agora à nossa aula número 6 da distância. Nós vamos falar sobre os nutrientes, né? Na aula passada a gente começou a falar sobre alimentação saudável e alimentação balanceada. A gente falou um pouquinho sobre os nutrientes, mas agora a gente vai entrar um assunto mais profundo sobre nutrientes. Não tão profundo, mas só para vocês saberem quais são os nutrientes, né? Nessa aula e na outra aula vou falar só os nutrientes mais importantes, né? E se vocês tiverem curiosidade, tá, de pesquisar outros nutrientes, é importante, porque a gente que o nutriente é tudo aquilo que nós comemos e cada um deles tem uma função para o nosso corpo. Então é importante você saber, né, quais são os nutrientes que vocês estão se alimentando, né, de cada alimentação que você está ingerindo, tá? Eu aqui nessa aula aqui sobre nutrientes, vai ter uma segunda aula sobre nutrientes, tá? Aqui eu vou falar, a gente vai aprender sobre 3 nutrientes. Na outra aula vamos aprender mais 3 nutrientes, são os nutrientes mais importantes da nossa alimentação. Tranquilo? Existem vários nutrientes que nós nos alimentamos. Então, se vocês puderem depois pesquisar, observar, né, quais são esses nutrientes, é sempre bom. Tá, beleza? Então, a nossa aula aqui é sobre nutrientes, tá? Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre isso aí. Na aula passada, a gente viu sobre, né, alimentação saudável, alimentação balanceada. A gente falou sobre um pouquinho sobre os nutrientes, né? E falando também sobre o gasto de calórico, com aquilo que você gasta durante o dia, com aquilo que você consome, né? Então tem que ter equilíbrio do que você gasta, o gasto calórico, com aquilo que você come, com a ingestão de alimento, tá? Então vamos falar dos nutrientes. Então aprendemos na aula passada que a alimentação saudável está ligada à alimentação balanceada, né? Onde devemos ingerir grande variedade de alimentos para nutrir o nosso corpo, uma variedade de nutrientes. Então a alimentação balanceada não é você deve se alimentar em grande quantidade de alimentos. Não, é uma grande variedade de alimentos para que você possa nutrir uma grande variedade de nutrientes para que você no seu corpo. Tá, beleza? Então essa questão de você, né, balancear aí o que você come com aquilo, né, você balancear os alimentos que você está comendo. E se você, a quantidade de balanceamento de alimentos que você ingerir, você também vai balancear grandes números de nutrientes que vai entrar no seu corpo. Tá legal? Então, como a gente falou no aula passada, os nutrientes são substâncias encontradas em todos os alimentos. São substâncias químicas encontradas em todos os alimentos, que são úteis ao organismo humano. E é indispensável para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a manutenção das funções vitais, né? Que é o batimento cardíaco, função renal, neurológico, né? A digestão, tá, beleza? Com isso, consequentemente, para a nossa saúde, uma manutenção da nossa saúde, tá? Então, os nutrientes são essenciais para a nossa saúde, tá legal? Tudo aquilo que a gente está comendo, tudo que a gente está ingerindo, isso é necessário para a nossa saúde, beleza? Então, o primeiro nutriente que nós vamos falar aí, que são os carboidratos, tá? Então, o carboidrato é um composto químico, né, que é a primeira fonte de energia corporal do corpo. Então, quando você faz qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de atividade, quando você começa a fazer, você precisa de energia, o carboidrato é a primeira fonte de energia que o corpo procura, tá? Então, o carboidrato é importante para a fonte de energia corporal. Então, a principal função aí é para a obtenção de energia, tá, beleza? E a principal fonte que a gente encontra os carboidratos são os açúcares, tá? Então, muitas vezes as pessoas ligam o carboidrato com açúcar, tá? O que não é bem assim. Mas também a principal fonte de carboidratos são os açúcares, tá, beleza?
E porque dão mais energia corporal, né? Então, outras funções que nós temos aí no carboidrato também está relacionado à estrutura dos ácidos nucleicos e formação e a funções estruturais, por exemplo, né? Então, não é só uma fonte de energia que o carboidrato tem ali, né? Ele também faz a estrutura dos ácidos nucleicos que são necessários, né? Formação de DNA, formação de funções estruturais no nosso corpo, tá beleza? Exemplo de carboidrato, né, tem a glicose, que é os açúcares, né, o amido, o glicogênio, a celulose nas plantas, né, nas plantas, nos vegetais, falei, beleza? Então, isso aí são exemplos de carboidrato. Fontes de carboidrato para a nossa alimentação são todos os alimentos de origem vegetal, né? Por causa da celulose também, então, todos os alimentos de origem vegetal são fontes de carboidratos, tá? Os mais ricos são milho, arroz, mandioca, batata e inhame. Então, uns são mais ricos, outros são mais pobres. Mas todos os alimentos de origem vegetal são fontes de carboidratos, tá? E os mais ricos são milho, arroz, mandioca, batata e inhame. Pães em massas e doces, tá? Também são fontes de carboidrato. E o mel, que é uma única fonte de carboidrato, né, vindo nos animais que são das abelhas, tá? O carboidrato é importante também, quando você faz uma atividade física de grande esforço, você, logo depois de você fazer uma atividade física de grande esforço, é sempre bom você se alimentar de forma natural, lógico, de carboidrato, tá? E não exagerar. Então, por isso que quando os adeptos da musculação ou qualquer outra atividade que gera muito esforço, né? Depois da atividade, ele come uma batata doce, né? Inhame, que é a batata doce, né? A batata normal, inglesa, né? Quando as pessoas tem gente que procura fazer dieta do carboidrato, pensando que se comer muito carboidrato, ela vai engordar. Então, muito cuidado com isso. Como a gente falou, o carboidrato é a primeira fonte de energia do corpo. Se a pessoa cortar o carboidrato na sua dieta, diminuir o carboidrato na sua dieta, ele vai tender a ter pouca energia, ele vai perder energia, né? Ele pode ter uma hipoglicemia, que é uma queda, né, de açúcar no corpo, que a pessoa pode desmaiar, passar mal, pode desmaiar. Pode ter graves problemas de saúde. Então, muito cuidado, né, na hora de ter uma ideia de fazer uma dieta do corte de carboidrato, que vai pensar que isso vai emagrecer a pessoa, tá? O carboidrato a pessoa tem que usar o carboidrato de uma forma inteligente, de uma forma equilibrada, para que ela possa ter uma boa saúde também. O carboidrato é muito importante para a nossa saúde. Não é exagerar no pão, na massa, no doce, mas de uma forma controlada, para que ela possa, né, controlar a sua saúde legal. Tá beleza? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, aí tem um desenho legal sobre o carboidrato. Tem as principais, né, fala do carboidrato, como eu digo, o carboidrato, né? Então, todo produto de origem vegetal produz carboidrato, né? O mel é o único carboidrato de origem animal. A classificação do carboidrato, só para você dar uma olhada na classificação do carboidrato, né? Mas isso aí você estuda na biologia, mais para frente você vai estudar mais sobre isso, né? O importante é saber que a principal fonte de energia das células é o carboidrato, tá? Né? Pães, doce, etc., que é a principal fonte de carboidrato. Beleza? Proteína. Então, proteínas são o quê? Sua unidade básica são os aminoácidos. Então, falou aminoácidos, falou em proteína. Tá? Então, a unidade básica dos aminoácidos são as proteínas. Tá? As proteínas são muito importantes, os aminoácidos são muito importantes no nosso corpo. Tem N funções que eles fazem no nosso corpo, né? Como estamos aí falando aí, funciona como catalisador de reações químicas, ou seja, acelera as reações químicas que tem no seu corpo quando você ingere, quando você come alguma coisa, né? Ele vai lá, as reações químicas que você comeu ali
no estômago vai ser processado mais rápido, a proteína está lá trabalhando, né? Um determinado tipo de aminoácido está lá trabalhando, né? Atua na defesa do organismo, né? Tanto que os anticorpos são proteínas, né? Então, os anticorpos são formados por proteínas. Então, é importantíssimo para a defesa do organismo. Atua na comunicação celular, garante no transporte de substâncias, né? No caso, por exemplo, da hemoglobina. A hemoglobina, essa hemoglobina lá no sangue, ele auxilia no transporte do oxigênio, né, por todo o corpo, tá? Promove a sustentação, né, como o colágeno, que atua na sustentação da pele, por exemplo, né? Faz e trabalha na restauração e manutenção dos tecidos corporais. Todos os tecidos corporais, o tecido da pele, né, o tecido dos órgãos, ossos, etc. Então, as proteínas são muito importantes para a nossa alimentação, tá beleza? Então, as principais fontes de proteínas são carnes, bovina, carne suína ou peixe, também aves, né, leite e ovos, tá? Então, as principais fontes de proteínas são essas. Existem alimentos proteicos completos, que são alimentos que possuem todos os aminoácidos essenciais. Todos os aminoácidos, existem 20 aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo, tá? E a gente precisa desses aminoácidos para que o nosso corpo funcione legal, tá? Então, alimentos proteicos completos são aqueles que possuem todos os aminoácidos essenciais, tá? Os alimentos proteicos incompletos são aqueles que observam uma falta de um ou outro de um aminoácido essencial. Ou seja, não tem todos os aminoácidos ali naquele alimento. Então, é chamado alimento proteico incompleto. Geralmente, os alimentos proteicos incompletos, ou seja, os alimentos proteicos incompletos, são, na sua maioria, de origem vegetal. Então, muito cuidado com as pessoas que são vegetarianas. Se as pessoas vegetarianas só comem frutas, verduras e legumes, ela não se alimenta com proteína carne, tudo bem. Mas aí ela não está se alimentando de todas as proteínas necessárias para o seu corpo, tá? Para que ela possa ter essa alimentação de todas as proteínas necessárias para o corpo, ela precisa de um acompanhamento do nutricionista para que o nutricionista possa receitar uma suplementação para ela, para que ela possa ter um suplemento desses aminoácidos que ela não está se alimentando, tá? Então, as pessoas que não comem carne, né? Se ela não come carne, ela procura evitar o ovo também, que é a origem da carne. Se ela não come carne, ela procura evitar o leite também, que é a origem da carne. As pessoas que não se alimentam, né, as vegetarianas que não se alimentam de derivado de carne, né, elas vão ter que fazer uma suplementação, procurar um nutricionista para que faça uma suplementação dos aminoácidos que estão faltando aí na sua alimentação. Porque nem todos os vegetais têm todos os aminoácidos, nenhum vegetal substitui as proteínas que tem na carne, nenhum vegetal substitui as proteínas que tem no leite, nenhum vegetal substitui que tem as vitaminas, as proteínas que tem no ovo. Pode até ter as proteínas, mas tem outras proteínas que tem nesses itens aí que esse vegetal não tem. Então, vai ter que procurar um nutricionista para que possa fazer a suplementação, né, dessa falta de aminoácidos para se alimentar. Beleza? Então, mais um esqueminha para vocês aí, né? Só para vocês dar uma olhada, um esqueminha legal, né? Como é que atua os aminoácidos, né? As enzimas, que são a aceleração dos processos químicos, né? Contração muscular, hormônio, anticorpos, né? Coagulação, que é restauração, manutenção corporal, né? Tem a classificação das proteínas, que eu não vou entrar, mas é sempre bom vocês saberem, não vou entrar nesse assunto, né? Os tipos de proteína, tá? Ali são formados conjuntos de aminoácidos, né? Ligados entre si, as proteínas são ligadas para o espírito. Existem 20 aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo, tá? Então existe aí 20 aminoácidos essenciais para o nosso corpo, que
Existem alimentos que não têm todos esses aminoácidos e que geralmente são alimentos vegetais, né? A gente precisa, o nosso corpo precisa de todos esses aminoácidos para que possam funcionar bem legal o corpo. Beleza? Lipídios. Lipídios são óleos e gorduras, né? Então, se for óleo vegetal, óleo de canola, óleo de girassol, qualquer tipo de óleo, você vai ter o lipídio, tá? E as gorduras, né? As gorduras ali, existem 3 tipos de gordura, que é a gordura saturada, que é a principal fonte de origem animal, né? A gordura saturada é quando tem aquela crosta, né? Aquele volume de gordura amarela que fica de origem animal, na carne, né? No animal, né? Se você for pegar uma carne, né? Uma picanha, você vai ver aquela costa branca ali, já é gordura saturada ali que está aparecendo. Tá? A gordura insaturada são as mais assim, entre aspas, saudáveis, né? Que são os óleos naturais, o azeite, mas mesmo assim sendo considerado, né, os mais saudáveis, não pode ser o exagero, né? Precisa ser controlada a sua alimentação. Tá? E a gordura trans. A gordura trans são as gorduras industrializadas. Tá? São as gorduras que foram feitas no processo industrial. Geralmente são as mais perigosas, porque no processo industrial enrola muita química, né, na hora de você fazer a fabricação da gordura ali. Tá? Então, muito cuidado aí nas gorduras trans ali, né? Geralmente na gordura trans ali você vai encontrar no biscoito recheado, né? Um bolo enfeitado de glacê, né? Ou uma pipoca de micro-ondas, tem muito teor de gordura trans ali, que são perigosas, muito mais perigosas para a saúde, muito mais perigoso que a gordura saturada. Beleza? Então a função do lipídio é reserva de energia, tá? Tanto que o lipídio é a segunda fonte de energia do corpo, beleza? Isolante térmico, né? Protege o corpo do frio ou, né, a temperaturas mais baixas, então controla a temperatura corporal. Todos nós temos gordura no nosso corpo, a gente precisa da gordura no nosso corpo. Lógico, a gente não pode tem que ter um nível de gordura que é considerado normal no nosso corpo, né, que se subir vai ser considerado obeso, mas a gordura ali que está no nosso corpo aí é necessária para que faça o isolamento térmico, né? Uma curiosidade é que quando as pessoas tendem a fazer, né, por exemplo, fisiculturista, né, que tem um nível de gordura muito baixo, né, percentual de gordura muito baixo no corpo dele, eles sentem mais frio que uma pessoa normal, uma pessoa com nível de gordura normal, né? Então, o fisiculturista precisa de um percentual de gordura baixo para que possa mostrar lá nas competições o seu músculo, a definição muscular. Ele sente mais frio que uma pessoa normal, que tem um percentual de gordura normal, né? Ou então aqueles atletas que atravessam a nado o mar, por exemplo, né? Atravessa a nado, está nadando pelo mar. Tem pessoas que atravessam de um continente ao outro a nado, não sei se vocês já perceberam. A água ali, se estiver muito fria, né, ela não vai suportar. Então, muitas vezes, a alimentação dessa pessoa, quando vai fazer esse tipo de travessia a nado, ela precisa de uma alimentação, né, controlada, né, de gordura, para que possa aumentar o nível de gordura do corpo dela, para que quando ela for fazer o nado lá, ela aguente, a temperatura do corpo aguente a natação durante a temperatura da água. Mesmo se ela tiver com aquela roupa, né, isolante térmico, mesmo assim, não pode ser uma roupa muito pesada também, senão ela não vai conseguir nadar. Então, ela tem que ter um nível de gordura um pouquinho maior para que ela possa fazer aquela travessia ali, junto com aquela roupa térmica ali. Beleza?
Proteção dos órgãos. Então, às vezes, você observa que no órgão, lá, no estômago, por exemplo, tem uma faixa do muscular, tem uma faixa de gordura também. Não pode ser muito grande, lógico. Então, tem a faixa de gordura, tem a faixa muscular, tem a pele, faixa de gordura, músculo, embaixo, às vezes embaixo do osso, né? Atrás do osso, mas o estômago não tá. Aí tem o órgão lá. Então, faz a proteção dos órgãos ali, né, contra o impacto, né, essas coisas. E as gorduras têm baixa solubilidade na água, né? Por isso aí é importante na composição da membrana plasmática das células. A membrana plasmática da célula é toda feita de lipídio. Aquela membrana da célula que está pelo corpo, numa solução aquosa, por exemplo, a membrana dela sendo uma lipídica, impede que a água entre na célula e que essa célula exploda. Então a membrana celular lá tem toda a composição dela, que é lipídio, ela percorre na solução aquosa do nosso corpo, impedindo aí, com a estrutura dela ali, sendo uma estrutura lipídica, impede que a água invada, né, a célula ali, que ela, por exemplo, possa explodir. Beleza? Fonte de lipídio: óleos, em geral, né? Abacate, né, tem fruta, abacate, o coco, a soja, carne, leite, seus derivados do leite, iogurte, requeijão, queijo e a gema do ovo. Você perceber lá a gema do ovo lá, né? Se você for ver, caracterizar a gema com uma célula ali, né? Ela é toda feita de lipídio ali. Se você for você colocar a gema, jogar água na gema do ovo, a água não vai atravessar na gema do ovo, vai proteger, né, o ovo ali. Beleza? Alimentos industrializados possuem alto teor de gordura trans, como biscoito recheado, sorvete, pipoca, micro-ondas, etc. E observar também sempre a tabela nutricional, né? Quando você compra qualquer tipo de produto, você vai lá, comprou o produto lá, do lado do produto tem uma tabelinha. Aí tem lá, gordura saturada, quantos por cento, quantas gramas, quantos por cento, gordura insaturada, quantas gramas, quantos por cento, gordura trans. Ah, esse produto não tem gordura trans, então tá um pouco mais saudável. Esse produto possui gordura trans, opa, precisa tomar cuidado aí, beleza? Então, façam a atividade 6, que está lá no caderninho. Procure fazer a atividade 6. Se tiver alguma dúvida na atividade 6, ou se tiver alguma dúvida em outras atividades e outros trabalhos, me procure para que a gente possa resolver isso aí. Tá beleza? O importante é que vocês não tenham dúvida. Tá legal? Pessoal, uma boa noite para vocês aí e até a próxima.